singela já apresenta o tema e já mostra uma postura fundamental dessa consultoria que eles estão sempre dando a várias equipes a que são chamados, né? Uma espécie de consultoria de auxílio, né? Quase sempre emergencial que eles estão fazendo sempre, né? E que postura é essa do Calderaro, né? Que eu acho que vale muito a pena a gente se debruçar. As forças divinas nos auxiliarão a intervir, né? Esta conexão, né, que ele de cara já mostra, né? Não é a gente que vai auxiliar, né? A gente é um agrupamento que vai muito além dele e do André Luiz e da mãe e do Márcio, né? Mas é Deus, né? Deus. É força divina, né? Então isso é muito bonito, é uma postura que nós precisamos imitar, né, gente? Que nós precisamos buscar, né? E assumimos essa identidade de instrumento de Deus, efetivamente, né? A gente vai falar ao longo da exposição, seja nessa semana, na outra semana eu vou dar continuidade, a gente vai falar muito a respeito de mudanças de paradigma, né? O Espiritismo nos dá uma série de diretrizes novas, completamente novas, e muitas vezes opostas, contrárias às diretrizes do nosso tempo, da nossa cultura, né? E a gente fica sempre uma corda bamba, muitas vezes, em muitas situações, né? E fundamentalmente nos cabe assumir o papel de espírito encarnado, né? Assumir o papel efetivo, né? De instrumento de Deus na Terra, né? Esse é um papel que a gente pode achar bonito, tudo, mas na hora do vamos ver, muitas vezes a gente amarela, né? Porque não é fácil dizer não ao mundo, né? Eu gosto muito de uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, e que se chama Na Hora da Crise. E Emmanuel mostra com muita clareza o que o mundo pede, o que o Cristo pede, e são contrários, né? São contrários. Então, se você diz sim ao mundo, você perde a sintonia com o Cristo. Se você diz sim ao Cristo, você perde a sintonia com o mundo, né? Então, como viver nesse mundão, né? E conspirar, né? Fomentar uma real mudança de paradigma. Nós temos que assumir essa nova identidade, né? E efetivamente não viver para os recursos materiais, né? Ou viver em função dos recursos materiais, mas subordiná-los à nossa evolução, né? Então, ao longo do texto a gente vai apontar muito essas questões, viu, pessoal? São questões incômodas, porque eu falo por mim, né? Mas eu tenho muitas dificuldades nesta questão, né? Da efetividade das diretrizes cristãs na minha vida, minha profissional, corporativa, enfim, na seara de Jesus, né? No trabalho de caridade, aqui na casa, em qualquer templo, né? Nós somos carregados, né, meus irmãos? Aí é muito fácil, né? Agora, num mundão velho, cheio de porteira, que são elas, né? A gente efetivamente viver as diretrizes, né? E o Calderaro continua descrevendo a Antonina, vamos conhecê-la, né? E ele nos diz que é uma abnegada companheira de luta, ou seja, já era conhecida, né? Isso é um fato muito relevante, né? Nós temos laços que nós nem imaginamos, ainda bem, né? Laços que nos salvam sempre, né? E aqui ele dá esse indício. Ele não entra em pormenores, né? Mas ele dá essa indicação. A Antonina, ela fica órfã muito cedo, né? Começou a trabalhar com 8 anos, né? Para sustentar a mãe e a irmã. Ela passa a ser arrimo da família, né? Aos 20 anos perde a mãezinha, né? E a irmã se casa e o cunhado é alcoólico, né? Então vive uma situação em que ela, no momento de repente que ela sentiu que podia cuidar da vida dela, ela vê a irmã mais jovem nessa situação com o marido alcoólico,
né? E o Calderaro enfatiza essa questão, né, dos sacrifícios enormes, né, sacrificando-se pela irmã. Então aqui nós temos algumas considerações para fazer, para compreender esse contexto, né? Não é um contexto raro no nosso país nem no mundo, né, gente? Crianças que ainda trabalham, né, a partir dos seus 8 anos de idade, né? E essa perda da infância, né, ela tem consequências na psique, né? E quais são elas, né? Até pedir ajuda para a Sueli, para a Suzana, se quiserem falar a respeito, né, essa questão de inversão de papéis, né? Eu não sou psicóloga, nem psiquiatra, sou arquiteta, né? Mas estudando e pesquisando, o que eu observei, né? Que essa circunstância na infância, né, tende a gerar insegurança, né, nessa psique, né? Dificuldade com os relacionamentos, solidão, apego, ciúmes, que são doenças dos relacionamentos, né, gente? Apego e ciúmes, ou mesmo a própria solidão, elas são doenças, elas contradizem a nossa natureza social, né? E a amorosidade, que é próprio Deus em nós, né? Sentimento de que precisa abarcar, que precisa dar conta de tudo, até um certo perfeccionismo, né? Então, vocês me corrijam, amigas, viu? Se quiserem complementar, por favor. E o ambiente violento, né? O ambiente violento que ela vive com a irmã, né? É um ambiente que, de fato, ele é transformador e pode ser negativo, né? São dados que não se comenta muito, mas o alcoolismo, eu tenho para mim que deve ser um dos principais problemas de saúde pública do país, né? Que a indústria sucro-alcooleira é muito poderosa, né? E o álcool dá muitos lucros, então não convém falar muito a respeito disso, mas nós temos praticamente políticas públicas inexistentes, né, para lidar com essa questão do alcoolismo tão grave que nós temos, né, principalmente nas camadas mais economicamente desassistidas. É muito comum, né, muito comum e é muito recorrente. E o ambiente violento, ele gera o quê? Né? Reações extremas e pouco autocontrole. A pessoa ela pode ficar pouco previsível, baixa autoestima, baixa autopreservação, autoflagelação, desenvolvimento de medos, dificuldade para empreender, né? Então, uma série de dificuldades que a situação de perda da infância e viver em ambiente violento gera, né? Tudo isso para que a gente compreenda mais, sempre, né, pessoal? A nossa postura de compreensão, ela deve ser sempre à vanguarda, né? Na hora que vier aquele ímpeto de julgarmos, para e compreende, né? Tudo é possível, é passível de compreensão, né? Nós fomos muito treinados a julgar, né? E o ímpeto de saber o que é certo e errado e nos posicionar frente ao que é certo e errado enfim, é complicado, né? Nos leva a julgar e o julgamento não permite a compreensão. Sem a compreensão a gente não desenvolve nada do que o Cristo nos pede, né? A gente vai ter dificuldade de desenvolver o amor fraterno, de desenvolver a compaixão, né? Então aqui eu trouxe algumas imagens, né, que são ilustrativas. Essa campanha portuguesa, que é muito interessante, né, que mostra bem esse contrassenso, né? Infelizmente, meus anjos, a cada 7 minutos uma mulher é agredida no nosso país. E no resto do mundo ainda há muita misoginia, né? Misoginia que é aversão às mulheres. Pasmem, como é que pode, né? Nasceram de onde, né? Meu Deus! Mas esse é o nosso mundo, né? E essa imagem aqui dessa campanha portuguesa contra a violência contra a mulher é muito impactante. Então, o André Luiz vai nos contando, né? O Calderaro vai nos contando um pouco a história da Antonina e nos conta que ela conheceu Gustavo, né?
E um moço que ela se afeiçoa muito, não há menção de que eles tenham namorado, né? Ele diz que converteu-se a abnegada irmã, a abnegada irmã do jovem, né? Ou seja, eles tinham afinidades, não é mencionado que havia um namoro, né? Mas aqui a gente precisa contextualizar, porque esses acontecimentos ocorreram na década de 30, 40. Era outro namoro, né, gente? Outro tipo de relacionamento que havia, né? E a gente retorna a um tempo onde antes de dar um beijo, tinha que pegar na mão e tinha que esperar, e o pai ficava junto, a mãe ficava junto no namoro, né? Então é uma coisa muito diferente do nosso tempo, né? Porque a gente pode pensar assim, nossa, mas ela ficou tão afeiçoada a ele e eles nem namoravam. Não faz muito sentido para o nosso tempo, mas para os anos 30, 40 faz muito sentido, né? Então, por 7 anos, o Calderaro nos conta que ele se valeu da sua amorosa colaboração, a amorosa colaboração da Antonina, que o ajudou a cumprir, né, a passar por todo um curso de medicina, justamente, né? Então, e a revelia dos esforços e esperanças da Antonina, ele a deixa e se casa com outra moça, né, que era rica, e isso é mencionado, né? E ele comenta, fala isso com a Antonina de uma forma muito dura, né, muito ríspida, né, para um coração frágil, né, e apaixonado, né, e ele vem dizendo justamente que ela não estava à altura dele, né, ela que tinha auxiliado ele se formar, né, e que ele precisava de um melhor partido, porque agora ele era um médico e tinha um status, etc, né? Então ele fala palavras muito duras, né? Com frieza, com presunção, com aspereza, né? Tudo isso, pessoal, a partir do momento que sai do nosso coração, da nossa boca, né? A frieza, a presunção é tudo qualitativo das nossas palavras, né? Isso forma coisas em nós, né? Vibrações que são muito negativas, né? Ainda que quando recebe isso com fragilidade, né? Então ele justifica a rejeição que ele está fazendo com ela em cima dela, né? Então ele tenta distorcer completamente. A culpa é dela, porque ela tem cabelos brancos, fios prateados na cabeça, né? Que ela tem mãos calejadas, então a culpa é dela que ela não é um bom partido para ele, né? É o fim da picada, essa conversa, né, dele. Mas ela se fere num grau de pensar em suicídio, justamente, né? Então aqui eu vou abrir um parênteses, esse parênteses enorme aqui em vermelho, que é Mateus, né? E a gente vai falar de Mateus 2 vezes, né? A boca fala do que está cheio o coração, em Mateus 2:34, né? O que ele quer dizer com isso, né, gente? A gente só diz mesmo o que a gente tem no coração e na mente, né? A verdade é bem essa, né? E quando as palavras são falsas, a gente saca, né? A gente saca por quê? Porque eu digo sempre, a primeira forma de comunicação, nós estamos lá na pré-história, a gente não tinha desenvolvido a palavra falada, a gente mas a gente já sacava o outro. Por quê? Porque a vibração é a primeira forma de comunicação, né? Antes da gente desenvolver código, né? A gente já tinha perispírito, a gente já vibrava e a gente já sacava, né? Então essa questão da palavra é muito importante, né? Eu trago aqui mais 2 passagens para a gente refletir a respeito da força, do poder da palavra, né? Que é aquela passagem, eu amo muito essa passagem, que é o do centurião, né? Que é dito que nosso Senhor Jesus Cristo não havia encontrado ninguém com tanta fé, né? O centurião chega para ele, né, em Mateus 8:8, pedindo pelo servo, né? O que já é algo de se espantar, né? Então, o centurião que ele vai pedir pelo servo dele, né? E ele diz, o nosso Senhor Jesus Cristo fala, não, tudo bem, então eu vou até a sua casa.
E o centurião diz: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo, né? Uma palavra, né? Ele é o próprio verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos? E aqui eu tenho uma passagem que eu trouxe do Seara dos Médiuns, de Emmanuel, que ele tem todo um capítulo desse livro que comenta o livro dos médiuns. Eu recomendo com veemência, é um livro bárbaro, e ele tem todo um capítulo que fala sobre a palavra, e é belíssimo, né? Eu retirei esse pedacinho que fala como a palavra como veículo magnético, né? A palavra como de fato algo que vai transportar o que está no nosso coração, né? E é sempre um fator indutivo, ou seja, ele vai nos induzir, ou vai induzir os outros, ou a quem seja atingido, né, pelas palavras, a aqueles determinados estados psíquicos que estão sendo veiculados, né? Então é um fator indutivo na origem de toda a realização, né? Então é algo que nós precisamos nos ater, né? Eu trouxe aqui algumas imagens do Masaru Emoto, todos conhecem, né? Ele já é desencarnado. Há quem diga que não há comprovação científica, né? Eu não me abalo com essa falta de comprovação científica, não, né? Eu gosto muito do trabalho dele, ao menos é um colírio para os nossos olhos, né? E eu acredito realmente que de fato a água, ela tem esse poder de expressar, justamente, né? Porque às vezes a gente acha que a palavra, porque ela sai e ela vai para onde, né? As essencialidades essenciais da vida, né? As essencialidades que são invisíveis aos olhos, né? E a palavra é uma delas. Parece que voa, parece que se dissipa, que se dilui, mas não se dilui, né? E a gente tem aqui essas duas imagens, né? E acho que acabou a pílula. Você tem também? Assim? Essa imagem aqui, pessoal, não sei se está tão pequenininha, não sei se vai dar para ver. Mas vocês conhecem mais ou menos as pesquisas do Dr. Masaru Emoto, né? Ele submetia as águas a determinadas fontes, palavras, podia ser música, ou mesmo a palavra humana, né? Ele começou só identificando fontes diferentes. Então era uma fonte de uma montanha lá do Japão e a água da torneira, né? Ele começou assim e foi evoluindo. E aqui nós temos ele submeteu essa água, que depois ele vai gravar a formação do cristal para ver como essas moléculas elas estão organizadas. E aqui ele submeteu essa água à frase: vamos fazer isso? Vamos fazer isso. E esse aqui ele submeteu com: faça isso. O significado é essencialmente a mesma coisa, né? Está chamando para fazer alguma coisa junto. Mas aqui ele usa a primeira do plural. Aqui é o imperativo, né? Faça isso. Imperativo sem sujeito, né? E olha a diferença, né? Então isso mostra o quanto ficar só dando ordem é complicado. A energia não é de Deus, não, né? Então você vê, é o mesmo conteúdo, mas a maneira de dizer que é diferenciada, né? E essa maneira de dizer muda tudo, né? Eu costumo dizer que a diferença entre o bendito e o maldito, simples assim, é o como dizer, né? É a intenção que você coloca na palavra, né? Eu ouvi uma frase essa semana que me tocou tanto, falar assim: olha, o mundo de fato só vai verificar as suas atitudes, mas Deus vai verificar suas intenções, né? Então, a intenção, ela é de fundamental importância, né? E aqui a gente tem outras imagens, a gente vai passar rapidinho. E eu quis trazer alguma questão também sobre a própria água, já que a gente tocou no Masaru Emoto, né? E eu trouxe aqui do livro Segue-me uma frase do Emmanuel que para mim ela
é muito importante, né? Ele diz: se desejas o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. E é batata, né, gente? E a gente sabe disso. A gente já sabe disso, né? Pela água fluidificada, né? Só que o que precisamos nos ater mais? Disciplinar, justamente, né? Disciplinar pensamentos, disciplinar emoções e disciplinar as nossas palavras, né? Porque elas são terapêuticas, verdadeiramente, né? E eu trago aqui esse termo, o Lashon Hara hebraico, que comecei a me dedicar um pouco mais a estudar esse universo todo dos hebreus, até para ter mais compreensão do Velho Testamento. E é uma cultura tão rica, né? E há 5.000 anos eles falam do Lashon Hara, né? E o que é o Lashon Hara? É a maledicência, né? A palavra negativa é o maldito, né? Que não é só o conteúdo, mas é o jeito de dizer, né? É o quanto é a vibração, exatamente, né? E o Lashon Hara, e eles falam isso com muita clareza, né? Que a gente tem que fazer dieta, simplesmente dieta de má palavra, né? Por quê? Porque a má palavra é uma antiprece, né? É simples assim, uma antiprece. Então tudo que nós somos capazes de construir com a prece, e a prece talvez um dos principais instrumentos que nós temos de conexão com o nosso Pai Criador. A má palavra, ela é só o contrário disso. Então nós temos realmente que nos abster, né, ao máximo e treinar disciplina, né? E por que estamos falando tanto sobre o poder da palavra? Porque está muito ligado ao tema suicídio, pessoal, está muito ligada, né? É o gatilho para a desesperação da Antonina, né? E também porque a violência verbal, o bullying escolar, o assédio moral, o assédio e desrespeito sexual, especialmente sobre mulheres homossexuais, transexuais, assim como interações sociais conflitantes de toda a ordem, são apontadas como as principais causas sociais do suicídio no mundo. Né? Causas culturais se mesclam a essas causas sociais, como por exemplo na China, né? Dentro de todos os suicídios de mulheres no mundo, 56% são de chinesas. É mais da metade. Mas é só porque eles são muito mais do que nós, numerosos? Não só, né? Nós vivemos ainda na China uma situação terrível com relação às mulheres que são obrigadas a matar as suas filhas, né? Então tem uma política do filho único, agora que eu acho que saiu não faz muito tempo, que agora pode 2, né? Mas ainda tem uma misoginia extrema, ou seja, eles querem filhos homens ainda, né? É uma cultura para o Ocidente medieval, né? No entanto, está ali, né? Então é uma situação que para as mulheres chinesas, né? E também está envolvido aí muito materialismo, né? Só de a gente ter uma nação com uma cultura que permite esse tipo de coisa, né? É muito materialismo na verdade, né? Embora eu tenha grande admiração pela cultura chinesa, sou estudante de medicina tradicional chinesa, de Qigong, de Tai Chi, o próprio taoísmo, ele tem nuances assim que são de forte materialismo, né? É uma medicina riquíssima, né? Que tem muito a nos ensinar, com certeza, né? Mas ainda a cultura chinesa é muito materialista, né? E aqui eu trago um pedacinho de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, que ele nos traz, né? A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral, né? E a gente vive hoje na nossa cultura brasileira mesmo, né?
tal de flexibilidade de costumes e de moral que é muito complicado, né? Infelizmente, né, eu pasmo muito, sou professora universitária, né, e você vê um aluno de 4º ano de arquitetura e fala, não leio, não gosto de ler, eu não leio. Como se pudesse, né, como se, opa, né, epa, né, não. E assim fala com a maior legitimidade, né, como se não tivesse problema nenhum. Né? Então, parece que a gente tem uma cultura na qual a falta de gentileza, muitas vezes, ela está legitimada. Né? A gente tem uma cultura que é apologética da vingança, da agressividade. É só ligar a TV e ver o conteúdo das séries de TV, conteúdo dos jogos, de games. Né? Então, a nossa cultura mundial ainda, ela é muito violenta. Ela é agressiva e ela legitima isso, deixando a violência e a agressividade lindas, né? Porque é bonito ser fortão, os Vingadores, eles são heróis, né? O House, por exemplo, eu tô assistindo agora Elementary, que é do Sherlock, é uma nova versão do Sherlock, e ele é insuportável, né? Eles são insuportáveis, o House, por exemplo, mas eles são geniais, como se a genialidade estivesse assim, com a rudeza, com a rispidez, com a falta de gentileza, né? Com a ausência de superego, né? Então, é complicado o nosso tempo, meus anjos, e a gente tem que ter muito crivo, né? A gente tem que peneirar horrores, horrores. Porque a gente vai se alienar completamente a nossa cultura? Não tem como, né? Tá na chuva para se molhar. Mas como é que a gente faz? Comenta, querida. Sirlene, eu fui estudar a fundo o suicídio e na outra casa onde a gente trabalha nós criamos um grupo de atendimento aos espíritos suicidas através de choque anímico. E passamos a criar um grupo também de atendimento aos enlutados pelo suicídio, que engloba um número grande de pessoas, não só os familiares, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho. Para cada pessoa que se suicida, e geralmente tem até 60 pessoas no entorno que sofrem com isso durante anos. Criei um grupo também na outra casa, nós estamos treinando, nós temos muitos psicólogos ali, mas também profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Nós estamos agora atendendo sobreviventes, aqueles que tentaram e sobreviveram, porque é muito reincidente. E o que chama muito a atenção nessa estatística que você colocou aí do chinês, porque nós fomos estudar a fundo as raízes disso tudo. No planeta Terra se suicidam, ano passado, 1.100.000 pessoas. Eu trouxe aqui. A cada 30 segundos alguém se mata no planeta Terra. A cada 40 segundos. Né? Não, agora aumentou. Essa estatística é 2014, eu peguei de 2015. É a cada 30 segundos. E aqui no Brasil, é o 8º país em termos de suicídio, era 12 mil e pouco, passou de 13 mil ano passado. A cada 40 minutos alguém se mata aqui no Brasil. Então, realmente, é chocante essa coisa toda. Isso nós temos os números reais daqueles que se matam. Eu não tinha essa estatística das mulheres, né? Que da chinesa, 56%. Não chega muito aqui, né? Porque eles são muito herméticos. Agora, o que demonstra os estudos aí mundiais é de para cada uma pessoa que morre, 7 pelo menos tentaram suicídio. Então, anualmente, são mais de 7 milhões de pessoas que tentam o suicídio no planeta. É muita coisa, né? Por essa saída, o desencarne por essa forma, né? Exatamente. E a gente constatou, dentro da casa espírita, que é uma casa com bastante médiuns, entre 300 a 400 médiuns, fora as pessoas que são atendidas, que muitos deles já tiveram a chamada ideação suicida. E muitos deles têm famílias que vêm se repetindo através de gerações, os suicídios entre os membros dessas famílias. Isso no estudo também mundial é muito comum, essas coisas todas, né? Então, realmente, é preocupante esses dados que a gente tem. Eu atualizei porque nós entramos naquele esquema aquele grupo de auxílio, não sei se você chegou a ver a cartilha, Suicídio, uma epidemia silenciosa. A casa aqui, inclusive, recebeu, mas ainda até comentou comigo. Mas na outra casa é o GAIS, o Grupo de Auxílio aos Espíritos em Sofrimento. Ele congrega hoje mais de 3.000 casas espíritas que estão fazendo atendimento
a essas pessoas que desencarnaram através do choque anímico para a recomposição do corpo perispirítico. E realmente o que a gente tem vivenciado lá é muito difícil. E já são espíritos que estão em recuperação no Hospital Maria de Nazaré, que nos conta Camilo Castelo Branco através da psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Mas ainda assim, para a gente é bastante chocante. Os médios que fazem esse tipo de incorporação para a reconstituição perispirítica desses espíritos é complicado, né? Porque eles guardam as características da morte. Daquele momento da morte, é complicada a coisa. A gente vai falar, inclusive, de Memórias do Suicídio, não tem como não falar, não tem como, né? Eu tinha lido faz muito tempo atrás, lá em São Carlos ainda, e tem um audiolivro, né? Então agora, e é uma novela mesmo, dá direito a gente chorar horrores assim, lavando louça e ouvindo. É maravilhoso. Quem quiser eu mando o link, mas é só procurar lá Memórias do Suicida no YouTube. São 2 arquivos, uma tem 9 horas, outro tem 11 horas. Mas é bacana porque na forma de novela a coisa fica mais impactante, né? Vale muito a pena, tem muitos conhecimentos ali que merecem a gente se debruçar sobre eles, com certeza. Demorei 8 anos para esse livro, Memórias de um Suicídio. Demorei 8 anos para conseguir ler. Compreendo. Mas no final eu acabei lendo e até acho uma coisa engraçada. Uma vez, você sabe que a gente sempre pode se enganar, mas uma vez encontrei um conhecido nosso, inclusive a mãe dele se suicidou. Eu acho que é por isso que lembrei da história. Se suicidou em casa. E aí o que você falou atinge a família inteira, porque no fundo as pessoas não perceberam. Ela ficou viúva, ficou deprimida e os filhos não perceberam. Então o irmão, eu sou amigo do rapaz, um começa a copiar o outro. Mas do livro da Ivone, uma das coisas impressionantes é aquela coisa que a gente tem corpos que são parecidos, aqueles modelos. E aí um dia eu estou fora de São Paulo e encontro com a Silvia, que você conhece, minha esposa, um cara exatamente igual a esse rapaz que eu não vou nomear, e nós dois nos atrapalhamos. Eu fui lá cumprimentar, achei que era, falei, oi fulano, tudo bem, não sei o que, não era, mas o tipo, olha, o negócio idêntico, tá? Mas o comentário foi, isso aí foi uma lembrança só para ilustrar que esse livro é profundo da Ivone Pereira e que realmente vale a pena ser lido, mas é difícil. E uma questão que você já trouxe para nós, que é impressionante, a questão das formas, né? A gente acha que é fraterno, mas não é. Porque as pessoas se sentem muito sozinhas porque não têm coragem de falar dos próprios problemas. Porque quando fala, você dá as costas. Fulano é chato. E às vezes as pessoas precisam desabafar. E o negócio vai indo, o negócio vai crescendo e depois, quando acontece, aí todo mundo olha e fala, puxa, eu podia ter falado, eu podia ter feito, eu podia ter ouvido e não fiz. Mas o negócio da China é o que você falou. O Haroldo Dutra Dias faz aquela imagem tão bonita da China, falando a China, sua cultura milenar, tudo que eles construíram em prol da humanidade, do orbe terreno. Qual o problema? O isolamento, a muralha. É isso aí. O grande problema nosso é a muralha. Ainda é, né? Nós precisamos ser pontes, meus anjos, né? Pontes, sermos pontes e derrubar fronteiras mesmo, né? Para isso é viver um novo paradigma, né? Efetivamente, né? Dando continuidade aqui, né? A gente tem, eu achei esse gráfico, 2014 também, já está desatualizado, né? Mas a gente vê aqui com clareza... Isso é 2012. Aqui estou falando 2014. 2014 é lá em cima que estava lá. Ah, sim, foi mal, gente. Aqui uma discordância aqui das informações das datas. De qualquer forma, só piorou a situação, né? Agravando, a gente vê aqui por idade, aqui o número, né? De suicídios, a gente vê o quanto é maior, né? E aqui eles separaram, no caso dessa reportagem aqui da BBC, os países de baixa renda e países de alta renda, né? As estatísticas comprovam que nos últimos 45 anos aumentou 60% nos suicídios no planeta.
muita coisa. E essa questão a gente vai conversar. Essa questão que eles falam muito de imitação, você estava até comentando, as famílias que têm um suicida geralmente ficam com medo de ser genético. Não existe isso como genética, né, da pessoa se suicidar. Mas existe uma preocupação muito grande, inclusive da Sociedade Brasileira, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que ela tem um manual para a mídia, sim, proibindo a divulgação, porque isso incentiva. Justo. O André Trigueiro que fala bastante disso. O Trigueiro fala disso bem bastante no livro, mas no século XIX, nos primórdios da psiquiatria aqui brasileira, eles chegaram a proibir, a sugestão de proibição do livro As Memórias do Jovem Werther de Goethe. Justo, justo. Porque foi um modismo que graçou na Europa naquela época, na Alemanha, na França, e as pessoas liam esse livro e acabavam se suicidando em função, uma indução que ele fazia psicologicamente, né, dessas pessoas. Todo romantismo, na verdade, ele tem um pouco dessa coisa. Dessa coisa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Quem não foi romântico aqui, né? Bom, vamos dar continuidade, né? Vamos ao que o André comenta, né? Dessa aproximação que eles encontraram a Antonina aos prantos, né? E o André se aproxima e faz aquela análise, né? Com um olhar mais apurado do que realmente ela está sentindo, está pensando, né? E o que o André nos diz, né? Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente, registrando-lhe os secretos apelos, compungia ouvir os gritos de desespero e as súplicas ardentes, né? E a Antonina pensa, onde jazia a justiça do céu, que lhe não premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe corroboravam, não acentuavam, não corroboravam a dedicação ao serviço honesto? Teria valido a pena tantos anos perseguindo uma realização que se afigurava agora impossível? Não pretendia demorar-se num mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando a virtude. Não obstante a fé, pretendia morrer. Né? E aqui o que nos cabe de reflexão em cima desse pensamento, né? Quem nunca, né? Quem nunca teve um momento de desespero desse, né? De nossa, para o mundo que eu quero descer, né? Nem se for, né, nessa circunstância, né? Meio Silvio Brito, né? Mas de fato a gente vive cada circunstância, né? Que a partir do momento que nós não nos surpreendemos mais, o negócio piora, mas enquanto existe surpresa e choque, né, a gente não pode julgar. Esses momentos de desespero, certamente todos nós já vivemos, né? Só que o que está carregado aí, essa fala dela, essa postura dela, né? E que todos nós já tivemos também. Vitimização e externalização das responsabilidades, dos prejuízos, né, das enhacas da nossa vida, né? Enquanto tem lucro, enquanto tem ganho, enquanto tem honra, é nossa, né? Mas enquanto tem enhaca, não é nossa, a culpa é do outro, desde a Eva. Foi a serpente, o Adão. Oh, Adão, não foi a Eva. Não, a Eva foi a serpente. Né? Então, essa nossa tendência a externalizar todas as enhacas da nossa vida, ela existe de nós para conosco mesmo, né? Na nossa microesfera e nas relações entre as nações, né? Nas relações econômicas, nas relações políticas. O grande entrave que nós temos para uma cultura produtiva de sustentabilidade é isso, né? A sustentabilidade não tem externalização de prejuízo nenhum. E aí, como é que faz? Vai ter que remediar todas as áreas contaminadas, né? Vai ter que fazer todas as pesquisas científicas antes de colocar no mercado algum defensivo agrícola, né? Ou qualquer outra substância, ou qualquer outro medicamento, né? Então, essa externalização, né, de prejuízos é algo que nós temos essa tendência, né? A gente tem que assumir e tem que combater, porque bobeou não viu, a gente já está se vitimizando. E pode ser vítima,
né? Mas a partir do momento que você se coloca na posição de vítima, você já triplicou a sua depreciação, né? Então, claro, nós estamos num plano de provas e expiações, nós estamos férias aqui. Óbvio que nós vamos viver provas e expiações, né? Mas de que jeito? Essa é a grande questão, né? Então, precisamos fugir da vitimização sempre, sempre, mesmo que realmente sejamos vítimas, né? Por quê? Porque é justamente um dos pontos cruciais que precisamos vencer, superar, né, para vivermos um novo paradigma, né, e superarmos esse paradigma materialista, egóico, limitado, grosseiro, insustentável, para um novo paradigma mesmo, né, o nosso paradigma espírita, médico espírita, né, mais holístico, colaborativo, espiritualista, né, que sai do pensamentozinho determinístico de causa e efeito simples, né, mas que aborda o pensamento sistêmico, complexo, né? A ciência, na verdade, num geral, já avançou tanto nessas questões, né? Só que há um boicote geral da educação, né? Há um boicote geral de todos os mais poderosos e endinheirados, porque são os que mais ganham com a insustentabilidade, no geral, né? O que nós fazemos? Nós temos o nosso poder, né? É de andorinha? É o nosso poder de andorinha. Nós temos um biquinho frente ao incêndio, nós temos o poder de escolher, né? Se a gente vai encher o nosso biquinho de água e tentar apagar o incêndio, porque é o que nos cabe. Ah, mas eu só tenho um biquinho. Não tem problema, né? Se somos tantas andorinhas, né? Se todos os biquinhos estivessem cheios de água, a gente já tinha apagado esse incêndio, né? A gente, ao se vitimizar, a gente não acredita no nosso poder, né? Mas nós o temos, né? E fundamentalmente é um tempo onde o poder é o saber, é o conhecimento, né? Então, recordar é viver, né? Não custa a gente se lembrar qual é o nosso paradigma, né? Somos espíritos encarnados em um contexto efêmero de provas e expiações, com o objetivo inexorável e fundamental de evoluir pela instrução e pelo amor que essas provas e expiações devem nos proporcionar. As ocorrências são produto do que somos e fazemos, né? Assim como do que fizemos, individual e coletivamente. Né? Individualmente nós resgatamos, né? Nós voltamos para refazer os laços, as situações que nós quebramos, e coletivamente idem, né? Somos compostos por partes e influências de 4 fontes distintas: biológica, física, psicológica, social e espiritual, que conhecemos, né? Que sabemos, né? E estamos começando, então certamente tem mais, a gente desconhece, né? Haja visto que, de fato, a gente só sabe o que não sabe, né? O corpo físico e uma parte do nosso perispírito é uma interface para esse nosso mundo físico, né? E estamos aqui não para viver para o mundo físico, né? Mas para descortinar todo um universo que ainda não conhecemos, né? E fazer com que isso nos cresça, nos evolua, né? Nos proporcione transformações que precisamos, de fato, efetuar em nós mesmos, e precisamos contribuir com o meio, né? Então, eu achei essa imagem muito bacana, né? Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, né? Por isso o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber, né? E esse saber, lembrando que esse saber e sentir, né? Também não basta só saber racionalmente, né? Voltando ao mundo maior, pessoal, né? O André nos conta, né? Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas. No entanto, da câmara cerebral partiam raios purpúreos que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Aqui tem tanta coisa, até me dediquei muito, porque eu adoro essa parte assim. E a gente já estudou aqui com a própria doutora Marlene, né, no curso sobre passe, bastante sobre os chakras, é tão interessante, né, pessoal? Eu trouxe aqui algumas imagens que eu encontrei da situação que fica, né, em termos de coloração. A gente sabe que
ondas, elas têm colorações diferentes, né? Então tem uma série de coisas que nós poderíamos falar a respeito, mas só vou deixar uma pincelada, infelizmente, porque não vai dar tempo, é muito conteúdo, né? Mas é um campo vastíssimo, né? Que a gente ainda precisa descortinar, ainda muito mais. Né? E eu trago aqui uma frase de Buda que mostra bem, né, o que está acontecendo aqui nessa situação aqui com a Antonina. Né? Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Né? E aqui o que a gente vê? Né? Ela está muito infeliz e ela vai atingindo mesmo o seu próprio corpo físico e perispiritual. Né? O André nos conta, né? A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Né? O Calderaro começa a aplicar um passe nela, né? Muito forte. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se, vencida nos travesseiros, no estado a que um magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Né? Eu até procurei bastante sobre hipnose, também é um outro tema que é super interessante, a gente não vai conseguir aprofundar, mas vale a pena recapitular o curso sobre mediunidade que nós tivemos aqui com a doutora, sobre principalmente mecanismos da mediunidade, fala muito sobre hipnose, interessantíssimo. Né? Recomendo com veemência. Né? O Calderaro a mantém próxima do corpo físico, né? Mais desdobrada, né? E aí ela já reconhece a mãe, né? E a mãe a chama, a ouve, ela está muito triste, né? A mãe a ouve e ela e Márcio conversam, né? Aqui do diálogo que ela tem com a mãezinha dela, né? Mãezinha, ajude-me, não quero mais viver na terra, não me deixe voltar ao corpo pesado, o destino escorraça-me, sou infeliz, tudo me é adverso, arrebata-me daqui para sempre, né? E é aquilo que nós já falamos, nós não podemos julgar, né? Todo sofrimento, ele merece da nossa parte compreensão e auxílio, né? Compaixão, né? Na medida das nossas limitações, mas compaixão no sentido justamente de se afinar, né? De entrar em sintonia e empatia para auxiliar, para fortificar, né? Ajudar a carregar a cruz. Né? Então eu trago aqui alguma observação que é isso, a gente não pode julgar, né? Mas uma questão fundamental, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas lamentações, né? A gente lamenta, né? É um traço cultural também. Bobeou, não viu, a gente se queixa muito facilmente, né? Ou se queixa porque está calor, se queixa porque está frio, vira um vício a queixa. Né? Mesmo nas preces nós sentimos, muitas vezes, a gente vai pedir qualquer coisa, a gente se lamenta, a gente sofre. Não é uma vibração que vai atingir a espiritualidade superior muitas vezes, porque a gente vai abaixar. Eu trago aqui menos drama, mais elevação vibratória. Né? Quanto mais drama a gente faz, menos chance a gente tem de elevar o nosso padrão vibratório. Né? Então a gente tem que morrer com dignidade, como nos pediu, né? Como pediu Emmanuel para Chico lá no avião, todo mundo viu essa cena, né? Então é esse o sentido, né? Nós temos já essa coragem suficiente, né, para sofrer com mais dignidade. A gente tem, mas a gente faz manha, a gente é muito manhoso, né? Eu sou, pelo menos, falo de mim. Vocês querem falar alguma coisa, meninos? Né? Estamos quase terminando essa parte, pessoal. Entendeu? Então, olha, eu vou finalizar por aqui, tá? Olha, ainda tinha tanta coisa para falar, meu Deus. Mas a gente corre semana que vem para finalizar. São só 60 slides, estou brincando. Ai, meu Deus do céu, né? Mas então vamos abrir para pergunta, pessoal, né? O papo é comprido, que só, mas eu acho que a participação de vocês é muito útil,
né? Porque essas questões são dolorosas mesmo para a gente, e a gente compartilhando fica mais fácil, né? Sem dúvida. Querem comentar alguma coisa? O negócio é o seguinte: a melhor coisa que a gente tem que fazer é conviver com os animais, que com os animais nós aprendemos o que é o amor. Não é que eu acho também. Poderá melhorar bastante o nosso sentimento em relação ao nosso semelhante, entende? Porque o planeta ele está muito difícil. Nós vamos ter uma reforma e será em breve, né? Então os políticos já não se entendem mais. Você vê agora esse presidente que entrou, e ao invés deles darem força para ele levar o Brasil para frente, não. Ficam fazendo algazarra nas avenidas, contra tudo. Então, nós temos que viver pensando sempre que Deus está presente em nós. E estamos mergulhados nele. Não podemos, como se diz, ficar calado. Nós temos que transmitir o que o Cristo sempre nos deu de ensinamento. Vamos distribuir os ensinamentos do Cristo, que é a única esperança que nós temos de poder viver em paz. Com certeza, e é o nosso poder, querido, é o nosso poder. Aqui, ó. É isso que eles gostam. Suzana, vamos lá.